A graça e a paz, querido, estamos aqui para trazer a lição de número 12. Hoje nós vamos estudar sendo a igreja do Deus vivo. Então vai ser uma lição muito importante. Estamos já na lição 12, né? E o nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 5, verso 32, né, que diz: Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática, ela diz, né, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculada para as bodas do Cordeiro. Então, a noiva de Cristo é a igreja, né? Então, nós vamos estudar essa lição que vai ser bênção para a nossa vida. 1 Timóteo, a leitura bíblica em classe, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 16, e Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27 e 32. Então, o título, repetindo, é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Então, a igreja tem um dono. A cabeça da igreja é Cristo. Quando se fala a cabeça, está falando de quem tem o comando da igreja, né? Então, quem comprou a igreja com seu sangue foi Jesus, né? A palavra é que crescia a igreja, chamados para fora, né? Quer dizer, estamos no mundo, mas espiritualmente nós fomos tirados do mundo para servir a Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo porque fomos comprados por bom preço. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Vivíamos na escravidão do pecado, mundanizado, né? Mas hoje, graças a Deus, aceitamos a Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja e estamos servindo a Jesus, né? Então, a igreja local, né, ela não está livre das influências desse mundo, né? Nós estamos vivendo nesse mundo. Então, não é difícil a igreja sofrer a influência nociva desse mundo que procuram enfraquecer a identidade, né, da igreja, né? Que nós somos, querendo ou não, nós somos representantes de Cristo, certo? Cristo foi para o céu e, simbolicamente, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então, nós estamos aqui representando a pessoa de Cristo, certo? Ninguém vai conhecer Cristo nesse mundo a não ser através da igreja, certo? Então, isso aí é muito importante. Então, nós vamos ver essa lição que vai falar muito para nós. Bem, vamos ver aqui a natureza da igreja do Deus vivo. A casa, ponto 1, a casa do Deus vivo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele orienta o seu discípulo, que ele chama de filho também, né? Timóteo, um jovem Timóteo, como ele deve andar na casa de Deus. Essa palavra casa de Deus, né? A igreja do Deus vivo é uma expressão, né, lá do Antigo Testamento, onde o termo frequentemente é casa do Senhor, né? E o uso original da expressão se refere ao templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo. Então, na verdade, a igreja do Senhor, que somos nós se reunimos num prédio, num lugar, né? Mas a igreja não é o prédio, não é o lugar, a igreja somos nós, né? Então, Paulo aqui, mesmo usando, né, o termo usado lá no Velho Testamento para o tabernáculo e para o templo, né, ele deixa claro que a igreja somos nós, né? Então, a igreja é o povo, ok? Então, o apóstolo ainda usa o vocábulo doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, certo? Então, essa sentença, Deus vivo, enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos, né? Quando ele fala aqui, né, na palavra de Deus,
mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Né? Por que Deus vivo? Há um contraste entre o nosso Deus pessoal, né, que se comunica com a gente, o Deus vivo, com os deuses mortos do mundo. Né? Aqui ele enfatiza o contraste com os ídolos mortos, que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem olho, mas não enxerga, e por aí afora. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, que anda conosco, que se comunica conosco, que é o dono da nossa vida e o Criador de todas as coisas. Entendeu? Então, Deus é um ser pessoal e distinto. Certo? Isso aí, Deus é totalmente separado da criação. Não existe panteísmo entre Deus e a criação. Deus é a criação e a criação é Deus. Não existe isso. Deus é separado da sua criação, certo? Ele tem o controle de tudo, certo? Então, ele é distinto da criação e, ao mesmo tempo, se relaciona com as suas criaturas. Entendendo? Isso aí é muito importante a gente entender. O nosso Deus, ele é distinto da criação, mas se relaciona de uma forma direta com as suas criaturas. Também a coluna firmeza da verdade. O que é uma coluna? A coluna é para firmar, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, certo? E quem assegura essa verdade no mundo? Só a igreja. O mundo não prega a verdade. Ele não conhece Jesus. Não pode receber o Espírito Santo, né? Então, só tem a igreja na terra, é a única que pode, certo, assegurar, entendeu? A verdade. A verdade a igreja tem, porque ela tem Jesus, e Jesus é a verdade. Então, essa coluna da verdade é uma metáfora que o apóstolo Paulo usa para sustentar, entendeu? A verdade, que significa que a verdade é a igreja, ela é a guardiã da verdade de Deus revelada, né? Então a gente precisa entender que a igreja, ela tem a verdade, ela é responsável, ela é a coluna, ela que sustenta essa verdade, né? Deus sustenta essa verdade através da igreja, entendeu? Então, essa verdade é o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que entendemos aqui? A verdade é as boas novas também, né? É a verdade do Evangelho de Cristo, é a boas novas, né? De salvação, as doutrinas imutáveis da palavra de Deus, que não muda, né? Então, é responsabilidade da igreja pregar essa verdade. Que verdade que eu vou pregar? O Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendeu? Então, o que entendemos aqui? Os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis, capazes de repudiar os falsos mestres, as suas heresias, que, ao invés de pregar a verdade, ficam pregando mentira, se apostatando da fé. Então, hoje, nós que somos pastores, líderes, responsáveis, né, pela pregação do Evangelho, nós temos que tomar cuidado nessa parte, com aquilo que a gente prega. Temos que pregar coerente com a palavra de Deus. Entendeu? Tudo que a gente prega tem que ter base bíblica. A gente não pode inventar, tá? Então, a verdade do Evangelho, ela não pode ser corrompida. Tem que ser autêntica como está na palavra de Deus. Então, o mistério da piedade que Paulo fala aqui é a verdade do Evangelho, ela personificada em Cristo, entendeu? É nessa concepção que o apóstolo fala, grande é o mistério da piedade. Então, a gente tem que ter aqui, ver essa palavra mistério da piedade, que ela sinaliza a verdade do Evangelho que foi revelada aos apóstolos. Entendeu? Inclusive, né? Que de ambos os povos Deus fez um, judeu e gentio. Isso aí era outro mistério que estava oculto, que foi revelado, entendeu?
Então, isso aí é muito importante a gente entender que isso aí sinaliza que o Evangelho foi revelado aos seus apóstolos e está aí no Novo Testamento. Então, a seguir, né, ele retrata aqui a base do cristianismo, que é a fé cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Isso aí é muito importante. Na sequência aqui, o apóstolo Paulo sintetiza tudo isso com uma expressão: o mistério da piedade, o evangelho revelado, a fé cristã, estabelecida no seguinte evento. Isso aqui, ó, Cristo que se manifestou em carne, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo assumiu uma forma humana, né? Entendeu? Então, Cristo se manifestou na carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido na glória. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ok? Então, nós vamos aqui agora para a primeira parte, segunda parte. Lembrando que nós estamos estudando aqui sobre a igreja do Deus vivo. Nós vimos agora, explicamos aqui a natureza da igreja do Deus vivo, agora vamos enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja, né? Por meio de quê? Da santificação, ok? Então, Cristo, ele se relaciona com a igreja. Lógico, ele morreu pela igreja, morreu pelo mundo, mas quem aceita Jesus faz parte da igreja, né? Infelizmente, nem todo mundo quer aceitar Jesus, né? Jesus morreu de braços abertos. Ele aceita todo mundo, mas nem todo mundo aceita ele, certo? Se o mundo todo quiser vir a ele está de braços abertos do jeito que ele morreu. Mas, infelizmente, nem todo mundo quer vir a Jesus, tá? E por ele vem todo mundo na porta estreita. Bem, Cristo se relaciona com a igreja, entendeu? A santificação e pureza. Bem, aqui o apóstolo Paulo ele ensina que Cristo morreu pela igreja para santificar ela, entendeu? Pela lavagem da água. Quando se fala em lavagem da água, os judeus entendiam muito bem isso, né? Que significa pureza. Lavagem aqui significa espiritualmente, simboliza a pureza, a limpeza, né? Pela palavra. Eles já entendiam muito bem isso. Então, por isso que Paulo usa esse termo também. Então, o texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, quando aceita de verdade, né? Não é aquela aceitação de fingimento, não. Estou falando de alguém que aceitou Jesus de verdade, nasceu de novo e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa aceita Jesus, se converte mesmo, né? Então, houve ali o quê? Simultaneamente, a regeneração, o novo nascimento, juntamente com a justificação, né? Justificado por mediante a fé, temos paz com Deus. Então, pela fé nós ouvimos a palavra, pela fé cremos, passamos pela obra do novo nascimento. Entendeu? Um texto que a gente não vai entrar muito em detalhe agora. Então, a regeneração, né, ela vem simultaneamente com a santificação posicional. Quando a pessoa deixa de ser um pecador imundo para ser um santo, santificado. Santo aqui, santificação, significa o quê? Separado para se dedicar a Deus. Quando Deus salva alguém, ele foi santificado, ele foi separado para servir a Deus, na beleza da sua santidade. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Entendeu? Então, essa expressão lavagem da água é usada em forma figurada, né, simbolizada, certo? De limpeza, libertação espiritual, ok? Mas quem faz realmente a purificação é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí nós somos santificados pelo Espírito Santo. Entendeu? Ok? Então a gente precisa entender isso. A tua palavra é a verdade. Depois que nós somos santificados pelo sangue de Jesus,
e o Espírito Santo vem habitar em nós, quando a gente passa pela obra da regeneração, o novo nascimento, se tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, aí então nós vamos agora crescer em santidade através da palavra de Deus. Entendeu? À medida que a gente vai lendo a palavra, vai entendendo a palavra, vai aceitando a palavra, vai se afastando pela palavra daquilo que é errado, né? Então a gente está se santificando na verdade, porque a palavra é a verdade também. Entendeu? Então, à medida que você cresce no conhecimento, você vai se afastando daquilo que não agrada a Deus. Aí você tá crescendo em santidade. Entendeu? Isso aí é muito importante, até que um dia nós vamos ser glorificados quando estivermos para sempre com Deus, né? Vamos receber um corpo glorioso. Bem, então, a gloriosa e irrepreensível. A santificação, ela tem como alvo preparar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Então, a Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa, né? Então, assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Lógico, o maior desejo de alguém que fica noivo é casar, né? A união para sempre. Então, a igreja hoje é a noiva, mas ela está aguardando o dia quando, no arrebatamento, nós vamos ser levados ao tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Aí sacramentou para sempre a união da igreja com Jesus. Certo? Isso aí é muito importante. A gente hoje somos noiva, mas naquele grande dia nós vamos ser para sempre esposa. Durante essa espera, né, através do Espírito Santo, né, que vai santificando, é o Espírito Santo que está preparando a igreja para esse grande casamento. Entendeu? É o Espírito Santo que está aqui na terra, preparando, separando um povo para Deus. Entendeu? É o Espírito Santo, para no dia, né, a gente poder estar para sempre com o Senhor. Ok? Então, a pureza aqui, o branco aqui simboliza a pureza, certo? Sem a veste nupcial, que é a santidade, ninguém pode estar lá na festa, não. Entendeu? Repito, sem a santificação, ninguém pode ver o Senhor. Não pode participar de nada na imundície. Bem, vamos para a parte 3 aqui. As armas da igreja. Eu quero ver aqui, essa terceira parte aqui, nós vamos elencar as armas da igreja do Deus vivo. Certo? Vamos lá. O zelo pela verdade. Bem, enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Isso aí, o que o diabo anda querendo fazer nesses últimos tempos, isso também não vem de agora, não. Ele sempre quer desestabilizar a palavra, relativizar a palavra, certo? Tirar o absolutismo dela. Isso aí é uma batalha espiritual muito grande que a igreja enfrenta. E pelo fato também de se infiltrar no meio da igreja, né, os pregadores, ensinadores liberais, certo? Que o apóstolo Pedro até disse que, assim como houve falsos profetas no meio de Israel, também vai haver falsos mestres, ensinadores, joio, ministrando no meio da igreja. Entendeu? Então, mas, embora essa tentativa seja constante, nunca ninguém vai conseguir mudar a palavra de Deus. As pessoas podem mudar, mas a palavra não muda. Entendeu? Então, a palavra, o Evangelho de Cristo sempre vai ser a verdade. Sempre. Então, nesse caso, a igreja é a fiel depositária da verdade. Por isso, os salvos em Cristo são um dispenseiro da mensagem da redenção. Nós, na verdade, é que somos o responsável pela pregação, né? Nós vamos dar conta um dia daquilo que pregamos, daquilo que ensinamos, daquilo que negligenciamos, daquilo que deixamos de ensinar. Nós não vamos dar
conta só do que ensinamos errado, a heresia, nós vamos dar conta também daquilo que nós deixamos de ensinar para poder agradar os ouvidos das pessoas. Tem pessoa que não quer ouvir a verdade, aí a gente deixa de falar. É pecado do mesmo jeito. Nós sermos covarde, medroso e deixar de pregar o que está escrito para poder agradar a meia dúzia de gente. Entendeu? Então, a verdade tem que ser pregada, doa a quem doer. Entendeu? Então, para ilustrar essa responsabilidade, a gente leva em conta o uso que Jesus fez de símbolo. Né? Olha só, os 2 servos, os talentos. O cara enterrou o talento, mas ele teve que prestar conta, foi lançado nas trevas exteriores, o servo que não foi vigilante, o mordomo infiel, as 10 minas. Então, tudo isso mostra que um dia Deus vai pedir conta de tudo que ele colocou na nossa mão para fazer. A igreja, ela tem uma grande responsabilidade na terra, e os líderes mais ainda, pastores, né, de pregar a verdade, falar a verdade. Isso é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, é um privilégio. É privilégio você receber uma incumbência do Todo-Poderoso para pregar a palavra. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso, e Deus não vai abrir mão, porque um dia nós vamos prestar conta do que fizemos ou não fizemos, né? Então, todas essas parábolas aqui, dos talentos, do servo vigilante, mordomo infiel, as 10 minas, né, elas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja. Entendeu? Enquanto Jesus não volta, nós vamos prestar conta do que a gente está fazendo. Entendeu? Então, esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever e seja leal. A gente não pode ser desleal com Deus deixando de falar a verdade. Porque quando a gente deixa de falar a verdade para agradar as pessoas, nós estamos sendo desleal com o dono da palavra, que é o Senhor. Entendeu? Então a gente deve zelar pela verdade das Escrituras, entendeu? E não relativizar ela, mas propagar a mensagem bíblica com fidelidade, conforme está escrito. Fazer igual Jesus fazia. Como tu lês, como está escrito. É assim que funciona. Entendeu? Então vamos para a parte final aqui. O ensino da verdade. Deus, ele constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Isso você pode ler isso tranquilamente lá em Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12. Explica bem isso. Qual é a finalidade dos líderes? Do pastor? Qual é a finalidade do evangelista, do mestre, do profeta, né? Então, cada líder deve estar apto para ensinar, entendeu? Tem que procurar entender, compreender as escrituras para poder ensinar. Tem que suar também, suar a camisa, tem que estudar, tem que procurar entender, tem que orar, tem que jejuar, tem que se humilhar diante de Deus para receber revelação, orientação do que deve pregar, como deve pregar, a quem pregar, como ensinar, qual a mensagem. Tudo isso a gente tem que se esforçar, entendeu? Se humilhar diante de Deus para se tornar apto para fazer aquilo que Deus quer. A gente não pode ser um pregador relaxado, negligente, que não estuda a Bíblia, fala o que vem na mente, né? Não, a palavra de Deus não é assim não. Buscar o Senhor. Deus orienta, entendeu? Então, desse modo, um líder vocacionado, ele não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo, né, sincretismo religioso. É uma mistura tremenda do profano com o sagrado, entendendo? Por causa de negligência de alguns líderes, que não estão nem aí, estão empurrando a obra com a barriga, entendeu? Desse modo, o líder não pode ceder o liberalismo. Tem que estar seguro na palavra, entendeu? O ecumenismo, uma mistura tremenda, certo? Então, isso aí não agrada a Deus. Então, a Bíblia diz, saí do meio deles. Entendeu? A Bíblia está bem clara, saí do meio deles. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho,
não para se misturar. Entendeu? Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Então, não é por acaso, né, que Lutero, ele diz que quando alguém, né, e vai expor a palavra sem ter estudado, com certeza ele está traindo, né? Então, ele diz que ele está ofendendo a palavra, ele entende assim. Lutero diz, o cara vai preparar um sermão e não tem uma base, não se prepara, ele está ofendendo a palavra, entendeu? E ele está certo. Então, não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado, isso aqui é pecado, isso aqui não é, sendo que pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, né? Então, fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo, entendeu? Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Às vezes a gente prega uma mensagem só para agradar o ouvinte e ele continua preso no pecado, pode morrer e ir para o inferno. E o pregador é que vai dar conta, porque foi negligente na pregação, covarde, medroso. Não é ofender as pessoas, é pregar o que está escrito. Pecado é pecado e acabou. Doa quem doer, certo? Mas a solução está aí. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. Entendeu? Então, diante dos ataques, agora vamos para a conclusão, tá? Então, diante dos ataques de desconstrução da fé, que é tudo que o inimigo está fazendo, é desconstruir tudo aquilo que Deus construiu, né? Então, inclusive através da igreja, do Deus vivo, a igreja precisa ser vigilante, tomar cuidado. A igreja não deve viver na terra igual um tonto, não. A igreja tem que ser vigilante, estar ligada, entendeu? Ela é a guardiã da verdade. Se a igreja, que é o sal da terra e luz do mundo, não for a defensora do evangelho, quem vai ser? Ninguém. Entendeu? Então a mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu, ressuscitou pelo amor da igreja e requer que ela viva uma vida santa. Tá bom? Ela é a noiva de Cristo, ok? Então Deus abençoe você e até a próxima lição. Eu te faço só um pedido, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Se caso você não se inscreveu, se inscreva aí, deixa o seu like, entendeu? Compartilhe isso aí com seus amigos, assista os anúncios aí, tá? Porque o nosso canal é monetizado, vai nos ajudando aí a continuar a divulgar a santa palavra de Deus, tá bom? Mas não esqueça de dar aí o seu like não, tá? E se inscreva, amém?